tudo bem? Vou aqui para mais uma live. Hoje eu vou estar falando dos horrores que a gente é capaz de fazer para se adequar às estéticas, às regras sociais de adequação. Mas antes de começar a falar sobre isso, quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Elme, eu sou psicóloga, life coach e palestrante. Ok? E para você que ainda não está inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve. Se depois de assistir o vídeo você gostou, deixa lá um curtir, compartilhe com os amigos que você acredita que esse conteúdo vai fazer alguma diferença e me ajuda, né? Porque eu tenho como meta atingir 1000 inscritos nesse canal. Quero levar a informação sobre saúde mental e bem-estar para o maior número de pessoas. Posso contar com você? Perfeito. Então vamos lá. Você deve ter visto uma imagem no início do meu vídeo, onde tem duas fotos ao lado da minha, de um pé meio deformado. É chamado pé de lótus. Pé de lótus era uma tradição chinesa por volta do século, deve ter começado por volta do século 5 ou 6. No que consistia? O pé tem mais ou menos esse desenho, e dobrar o formato do pé para que ele se parecesse com o formato da flor de lótus. E aí tem um tipo de calçado específico para isso. Então, as mulheres, daquela época, e ainda, até hoje, ainda encontra algumas mulheres mais idosas ainda com essas deformidades, elas literalmente deformavam o próprio pé para se adequar a uma tradição. Há muitas controvérsias sobre os motivos pelos quais essa tradição começou. Ao longo da história da China, várias tentativas foram feitas para tentar acabar com essa tradição, mas se levou muito tempo, tanto que hoje é possível encontrar algumas mulheres, vivas ainda, bem idosas, com os pés nessa deformidade. Essa deformidade era tão severa que elas ficavam com dificuldade de andar, tinha riscos de queda, enfim, uma série de dificuldades aí que isso acontecia. Aí a gente fala, nossa, que horror, Como podem fazer isso, E aí eu lendo esse texto, na verdade, como que eu cheguei a esse texto, Vou voltar um pouquinho atrás no tempo. Eu estava preparando a minha postagem das minhas redes sociais, sobre hoje, e aí a gente estava falando sobre usar um calçado pequeno, apertado, Insistir em usar o calçado apertado. Se ficou curioso de saber qual é esse post, corre lá nas minhas redes sociais, procura lá, Vânia Elme, vai achar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, estou em todos os lugares, no Twitter, enfim. E aí, eu procurando lá, eu encontrei essa foto que vocês veem aí na abertura do vídeo. E aí me chamou a atenção e eu fui estudar o que era isso. Foi quando eu conheci essa história dos pés de flor de lótus. Eu falei, puxa, isso aqui dá uma postagem muito legal. Eu estava programada de fazer um vídeo hoje, tinha como outro tema intenção, mas aí eu falei, não, vou falar sobre isso. E daí eu lendo esse texto, eu lembrei, de algumas imagens ou reportagens que eu já vi, de algumas mulheres conhecidas, mulheres girafa, que elas têm aquelas argolas no pescoço com o intuito de esticar assim o pescoço. Deixa eu ver aqui na minha colinha que eu esqueci o nome do país de onde elas são, da Tailândia, Então lá também as mulheres, aos 5 anos de idade, elas começam a colocar as argolas para alongar esse pescoço, que também é uma certa diversidade de saber os motivos pelos quais o levaram, se era só uma questão estética, se era para diferenciar realeza, bom, enfim. Todas essas duas deformidades, tanto dos pés de lótus como das argolas, começa muito cedo, por volta dos 5 anos, ou seja, a menina está no processo de formação física e emocional, ok? E aí onde vão fazer essa mudança na estrutura do corpo dela e, consequentemente, muda toda a estrutura dela, traz consequências sérias para a saúde física e emocional dela. E aí a gente fica, nossa, como é que esse povo pode ser tão bizarro? Como que alguém é capaz de fazer isso com a própria filha? E aí vai começar a ver um monte de questionamento. Mas eu sempre gosto de trazer essas reflexões para o dia de hoje. O que a gente ainda no dia de hoje, a gente tem feito conosco a ponto de nos deformar,
a ponto de fazer essas barbaridades com a gente mesmo, né? Um pouco mais recente na história da humanidade, né, eu também me lembrei dos espartilhos, onde tinha que fazer aquela cintura, a gente vê muito em filmes e novelas, né, que reportam a antiguidade, onde se fazia aquelas, né, tinha que ter uma outra pessoa para puxar, para espremer, para que garantisse aquela silhueta de pilão, né, que até quebrava-se costelas em função disso, né? E aí agora, se a gente for pensar na nossa realidade, o uso do salto alto, por exemplo, né? Quem é mulher aqui sabe a dor que é usar um salto alto. E muitas mulheres não abandonam, ficam com os pés deformados, têm dificuldade de andar sem salto, porque anos e anos usando salto, o pé também faz uma deformidade. Por quê? Para se adequar a um padrão de beleza, né? De repente, para ela, o salto alto tem uma simbologia de poder, de beleza, enfim. E ela se submete ao uso dele, mesmo que isso tenha trazendo consequências para o pé, para a saúde. A gente vê questão de cirurgia plásticas, né? Cirurgias invasivas, colocando a vida em risco para se adequar a alguns padrões, né, de beleza, enfim, ou, né? Não precisa nem ser beleza imposta por alguém, mas aquilo que eu quero que o meu corpo seja daquele jeito, então eu preciso adequar. Eu me submeto também a algumas torturas, eu me submeto a flagelar o meu corpo. E aí, assim, como sou psicóloga, né, eu sempre trago para o lado emocional. O ato de fazer isso com o corpo tem sempre alguma questão emocional por trás disso, né? Nas histórias ali da humanidade, onde essas mulheres são flageladas, bom, ali as meninas não tinham muita opção, né? Elas eram obrigadas pelos pais a fazerem isso, né? Talvez até elas não quisessem, ou às vezes elas não achavam que aquilo era normal, cresciam, todas as outras faziam e achavam normal, ou até queriam fazer para se sentir pertencente, enfim. Mas hoje, né, que entre aspas a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente ainda vai fazendo alguns tipos de sacrifícios, não só físico, como emocional. Quantas vezes você precisou flagelar, machucar o seu emocional para caber em algum lugar, para atender a uma expectativa, seja sua ou de uma outra pessoa, né? E o que isso traz de consequências no seu corpo? Né? Quais são as mazelas de você fazer esse tipo de tortura, de maltrato consigo mesmo? Né? A gente pode se pontuar, por exemplo, que a base do meu trabalho é autoestima, a baixa estima. Né? Pessoas que, né, ou porque se sente, já tem uma baixa estima, ela fica procurando várias formas para se adequar, ou na tentativa de se adequar, vai fazendo algumas coisas e acaba depois o resultado é tendo uma baixa autoestima. Como assim, Vânia? Por exemplo, eu quero me adequar à família, aos padrões da família, então eu vou escolher uma carreira profissional que atenda os sonhos dos pais, a carreira dos pais, atenda uma expectativa, né, da família, mas que muitas vezes não era o que eu queria, ok? Então eu acabo fragilizando o meu desejo pessoal, né? Eu acabo distorcendo, né? Torcendo o meu desejo para me adequar à realização de um sonho de uma outra pessoa, uma expectativa de outras pessoas. Eu me submeto a isso. E eu vou seguindo numa carreira que na verdade não é aquilo que eu queria. E ao longo da minha vida, quando eu chego lá na frente, eu começo a ter uma insatisfação pessoal. E acaba gerando consequências nas outras áreas da minha vida que também podem acabar gerando a minha baixa estima, né? Porque baixa estima, quem me acompanha sabe que a autoestima não tem nada a ver com o físico, né? Não só a ver com o físico, né? Tem a ver com acreditar em si mesmo, né? E confiar, em gostar de si mesma, né? Então, se eu não estou satisfeita comigo mesma, eu tendo a não me valorizar, né? E se eu não me valorizo, a minha baixa estima, né? Então, muitas vezes a gente, para se adequar a um padrão, ou então o padrão que toda mulher tem que casar e ter filhos. Será que 100% das mulheres querem casar e ter filhos? Né? Às vezes não, mas pela sociedade, pela circunstância, para agradar os outros, para poder fazer parte da estatística, da média, para não ser diferente, para não ter que enfrentar
a represária, os comentários dos outros, eu acabo tentando me adequar. Mas isso faz também porque eu me sinta frustrada. Porque às vezes eu tenho um espírito livre, eu queria viajar, eu queria, né, me dedicar totalmente a uma carreira, e aí eu não consigo me dedicar na carreira que eu queria, porque eu preciso, né, cuidar dos meus filhos. Isso não quer dizer que eu não ame os filhos, amo meus filhos. Mas lá no fundo eu quebrei, eu mutilei, eu forcei a mudar um desejo meu para caber em alguns padrões, e que hoje chega a uma certa idade que começa a ter efeitos colaterais, e eu acabo ficando frustrada. E essa minha frustração vai gerar consequências em todas as minhas relações. Minha relação com meus próprios filhos, relação com meu marido, relação com os meus pais, relação no meu trabalho. Porque se eu não estou bem comigo, como eu vou estar bem com as outras pessoas? Muitas vezes a insatisfação é tão grande em mim, eu não consigo identificar de onde vem essa insatisfação, que eu acabo culpando os outros, eu acabo jogando para o outro essa insatisfação, quando na verdade é minha. Porque em algum momento eu fiz uma barbaridade como essas que essas mulheres fizeram com os próprios corpos para se adequar aos padrões da época, da sociedade que vivia. Né? E é disso que eu quero falar. Né? Perceba, né? Quais foram, né, os padrões que você se obrigou a encaixar, né? Você teve que se moldar a ele. O interessante, né, é que ao contrário dos pés da chinesa ou do pescoço das tailandesas, que é físico e muitas vezes não tem como voltar atrás, a nossa mente ela é maleável, a gente consegue, se não totalmente, dependendo da idade, né, que a gente quer fazer essa nova transformação, eu mudar a minha mente, eu fazer uma nova avaliação e eu perceber que não quero mais caber naquele padrão, que hoje eu quero fazer valer o meu desejo, a minha vontade, a minha necessidade. Né? E aí eu começo a criar um novo padrão para mim, uma nova realidade. Né? Eu começo a caber naquele padrão que é meu, aquilo que me satisfaz. Né? Uma das questões da maturidade é que a gente começa a deixar de se preocupar muito com a opinião do outro. Né? E a autoestima também, quando eu tenho uma autoestima boa, elevada, eu não estou preocupada com a opinião do outro. Agora, se a minha autoestima é baixa, eu vou passar a vida inteira preocupado com o que o outro pensa de mim. E como eu preciso da validação do outro, eu vou estar sempre tentando me encaixar no padrão do outro. Eu vou estar sempre tentando me encaixar naquilo que o outro espera de mim, mesmo que isso custa torcer, né, meu pé, esticar meu pescoço, né, torcer os meus valores, torcer as minhas vontades, né, mesmo mutilando a mim mesma, seja fisicamente ou emocionalmente. Qualquer que seja, né, o que você vai fazer contra si mesma, contra o seu desejo, vai trazer consequências sérias na sua vida. Olha, o que eu faço com isso? Se eu descobrir que eu tenho feito isso comigo, calma, é possível você mudar, né? Ao contrário dos pés da chinesa, a gente consegue modelar a nossa mente, mudar alguns padrões da nossa mente, ressignificar algumas crenças que a gente criou ao longo da vida. Recentemente eu fiz uma palestra, né, para algumas mulheres falando sobre a questão da autoestima, e eu usei uma expressão que elas gostaram muito e eu sempre uso com as minhas clientes em consultório e quero compartilhar com vocês, que tem um pouco a ver com o que eu falei nas minhas postagens de hoje, que deu origem a esse vídeo. Que a calça que você usava com 5 anos de idade não cabe mais em você, ok? Então, porque o que você foi colocado para você naquela época como certo ou errado, padrão, ainda precisa caber em você. Né? O que você pode abandonar? O que você pode deixar? Né? O que você pode usar algo que caiba no seu pé novamente, caiba no seu novo padrão, caiba na sua nova realidade, caiba na sua nova necessidade. Mas para que você consiga fazer isso, você precisa passar por um processo de autoconhecimento, redescobrir quais são as suas necessidades, resgatar sonhos que ficaram perdidos que você nem lembra mais, né? Reavaliar a sua vida. E isso um processo terapêutico pode te proporcionar. Né? No processo terapêutico, a gente vai junto com os nossos clientes, mergulhando e redescobrindo isso, ou até criando novos sonhos, porque muitas vezes no processo a gente se perde, né? Principalmente quando a gente é mãe,
A gente passa a viver intensamente a vida dos filhos e muitas vezes a gente se esquece. Então precisa resgatar alguns sonhos não dá mais tempo para resgatar, então eu vou criar novos sonhos a partir dessa nova realidade, para que eu me sinta satisfeita, para que eu não precise carregar as consequências dessa mutilação emocional. Se você quer se livrar disso e precisa de ajuda, eu estou à sua disposição. Me chama em inbox para a gente marcar uma consulta, faço atendimentos online e presenciais, e será um prazer passear por essa jornada do autoconhecimento, né? Ajudar você a se redescobrir. Vou ficando por aqui. Se você achou que esse vídeo fez sentido para você, curte. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Me ajude a atingir 1000 inscritos. Se você acha que esse conteúdo vale a pena ser compartilhado, compartilhe. Né? Me ajude a ajudar mais pessoas a entender que ela pode ser feliz sim a partir de agora, não importa o que ela fez no passado. Né? Não persista no sofrimento, não prolongue a sua dor. Né? Transforme a sua vida a partir de hoje. Um forte abraço e obrigada por ter ficado comigo até aqui. Tchau.